Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos. Dia de clássico, dia de campeonato carioca e clássico decisivo para o Fluminense, que vai, com o resultado de hoje, dizer se para ou continua no campeonato carioca. Se para ou continua com a vergonha da campanha até esse momento, em 2025. Jogo crucial e é importante para o Vasco também. Está lá do outro lado, na outra ponta da tabela, lutando por liderança, minha gente. Que fase do Fluminense. Vamos falar sobre o jogo, falar sobre a escalação. Eu tenho uma contradição, uma incoerência gravíssima para apontar na possível escalação de Mano Menezes. Sinceramente, quero crer que isso aí não pode ser verdade. Vem comigo que eu conto, bora. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Seja inscrito, é de graça, não custa nada. Clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. É tudo de graça, tudo 0800. E você me ajuda demais com o like e com a inscrição. Mas não deixa de deixar o like não, tá, galera? Obrigado a todos, um abraço. E vamos lá, vamos começar a nossa resenha aqui dessa quarta-feira. Logo mais 9h30 da noite, lá em Brasília, Vasco e Fluminense. Vasco é o mandante, isso aí teve acordo deles lá, a venda do mando de campo para jogar em Brasília. O Fluminense não tem nada com isso, vai ter que jogar em Brasília. Dá uma olhadinha primeiro na classificação, para vocês entenderem o tamanho do drama, o tamanho da importância desse jogo para os dois lados, tá? Porque olha aí, ó, ali no topo da tabela está o Volta Redonda, que é o líder do Carioquinha, tá? Volta Redonda joga com o Maricá amanhã às 8 horas da noite. Então hoje vai assistir de camarote o líder do campeonato. Só que o Vasco, se empatar, já assume a liderança. Porque hoje ele tem o mesmo número de pontos do Volta Redonda, então ele está atrás por questão de saldo de gols, porque o Volta Redonda, na verdade, saldo de gols não, por questão de vitórias. O Volta Redonda tem 4 vitórias, o Vasco tem 3. Então, como é o primeiro critério de desempate, o Volta Redonda está à frente no desempate com o Vasco, por isso é o líder do campeonato. Mas se o Vasco empatar hoje com o Fluminense, já assume a liderança. Claro que uma vitória do Vasco o coloca com 16 pontos, e botaria o Vasco muito próximo já de assegurar a sua classificação, ainda com outras 3 rodadas por acontecer. Então o Vasco, gente, vai vir com tudo, vai entrar com seu time principal, vai buscar a vitória a qualquer preço. É jogo muito difícil. Aí tem Volta Redonda e Vasco lá no topo da tabela, e aí ó, você desce tudinho aqui, passa todo mundo, e o Fluminense hoje é o 10º. É o antepenúltimo colocado, por incrível que pareça, nesse carioquinha fraquíssimo. O Fluminense hoje está enrascado. Em 12 times é o 10º colocado. Eu nunca vi nada igual na história do Campeonato Carioca, nem antes de eu nascer. Se você pesquisar aí, o Fluminense nunca esteve tão mal colocado e com uma campanha tão pífia, tão desastrosa em 7 rodadas iniciais. Pois está. É o 10º colocado, 7 pontos em 7 jogos. E, gente, só um detalhezinho, tá? O Fluminense joga com o Vasco hoje à noite. Fim de semana joga com o Flamengo no Maracanã. Olha que situação. E o Bangu, que é o Lanterna, pega hoje, às 6 da tarde, antes do jogo com o Fluminense, pega o Boa Vista jogando em Moça Bonita. Ou seja, Bangu não ganhou de ninguém ainda, mas pode ganhar hoje em Moça Bonita, iria para 5. Ficaria a 2 pontos do Fluminense, antes do Flu entrar em campo. Olha como é que é a situação em relação, inclusive, ali à última colocação, até a possibilidade de brigar contra rebaixamento, batendo na madeira. É surreal, é absurdo a gente pensar isso, mas é uma realidade hoje, que está sendo mostrada pela tabela. O Fluminense pode terminar essa rodada pertinho ali do último colocado. Se o Bangu for para 5, ele não ultrapassa a Portuguesa. Tem 6, joga essa rodada contra o Flamengo, hoje também no Maracanã, aliás, no Maracanã, no Parque do Sabiá. É mais cedo que o jogo do Fluminense. O Fluminense já entra em campo hoje sabendo os resultados de Bangu e Portuguesa. Olha com quem a gente está se preocupando, hein, gente? Com o Bangu e com a Portuguesa. Mas digamos que esses dois vençam, a Portuguesa não vai ganhar do Flamengo, né? Mas se aprontar contra o Flamengo, vai a 7, já se iguala ao Fluminense. E eles têm 2 vitórias e o Fluminense só tem 1. Ou seja, se a Portuguesa empatar com o Flamengo, já ultrapassa o Fluminense. Gente, que situação. Que situação. Então o Tricolor hoje tem que torcer para o Flamengo, além de torcer para o Fluminense, vai ter que torcer para o Flamengo contra a Portuguesa e vai ter que torcer para o Bangu não vencer o jogo dele contra o Boa Vista em Moça Bonita, para que esses dois não fiquem colados ali no Fluminense. Pois é, galera, que situação. Mas olha, pelo menos uma notícia legal, né, na véspera do jogo, que foi o comparecimento do Paulo Henrique Ganso, que a gente sabe está afastado por um problema delicado de saúde, problema de uma miocardite
que é uma inflamação no coração, né, que demanda muita cautela, muito cuidado. Ele vai ser reexaminado daqui mais ou menos uns 20 dias, 15 a 20 dias, para saber se pode voltar a treinar, se sumiram os sinais nos exames dele. Se isso acontecer, daqui 2 semanas, ele vai poder voltar a treinar, e aí talvez a gente veja o Ganso em campo de novo daqui 1 mês e meio, mais ou menos. Mas ele compareceu ontem ao almoço da galera, na véspera da viagem, e foi levar um carinho, foi levar abraço para os companheiros, todo mundo com saudade dele, obviamente. Mas olha o momento registrado pela Flu TV, olha só. Ganso aí com Serna, com Fuentes. Estou vendo direito, que é o Thiago Santos, né? Thiago Santos. Germán Cano, que fala umas palavras para ele no ouvido ali, esse abraço emocionado do Cano com o Ganso. Mais algumas imagens aí dele conversando com os companheiros, né? Abraçando o Guga, acho que é o Canóbio ali, né? De bonezinho. Abraçando os moleques, olha aí o Isaac, sendo abraçado pelo Arias. Legal, legal, legal. Tomara que o Ganso volte em breve, que Deus abençoe ele, que ele dê saúde, que ele volte o quanto antes. Por enquanto, o Fluminense não tem o Ganso, não tem Renato Augusto, e esse é um problema, né? Tá sem meia. Tá sem o jogador para ocupar aquele lugar, para fazer a função. O próprio Mano revelou isso na última coletiva, quando usou esse argumento para não colocar Riquelme e Felipe no time, porque, segundo o Mano, o Riquelme tem que jogar na mesma posição do John Arias. E esse é um problema para ele escalar o Riquelme e Felipe. Vou falar disso, mas antes deixa eu mostrar para vocês qual é a possível ou provável escalação para essa noite, né, pelo menos baseado no que foi o último treino do Fluminense antes do jogo. Vou botar aqui na tela para vocês uma escalação que foi divulgada pelo André Luiz, do canal Sentimento Tricolor. Olha aqui, vou usar até a arte dele, tá, André? Olha aí, ó. Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, portanto, voltando à zaga chamada titular, ou que era titular até no fim, inclusive, do ano passado, sem Ignacio, mesmo ele estando recuperado, e o Guga na lateral direita, porque o Samuel Xavier terminou com problemas físicos e clínicos, o jogo contra o Boa Vista, terminou meio que mancando depois de fazer o gol que deu empate ao Fluminense. Então, Guga, Thiago Silva e Thiago Santos são 3 novidades, e o Fuentes voltando no lugar do René. René foi titular contra o Boa Vista, e, meus amigos, não será mais, né? Eu acho, porque a galera já caiu em cima do René, vai ficar difícil para ele jogar no Fluminense. Então, Fuentes deve ser o titular hoje à tarde, hoje à noite. Bernal, Hércules e Arias. Arias ocupando esse lugar central, ao contrário do que disse o Mano, que seria o ideal, do Arias sempre atuar pela direita. Na frente, Serna, Cano, centralizado como centroavante, e Canóbio. Portanto, Serna e Canóbio, os 2 pontas, com Cano centralizado. E aí, gente, claro que tem um certo problema nessa escalação, se ela se confirmar realmente. O primeiro problema que salta aos olhos é: cadê o Riquelme e Felipe? É sério que o Mano vai para mais um jogo sem o Riquelme e Felipe como titular? O cara que já sofreu 2 pênaltis, o cara que em todos os jogos que entrou mudou o jogo, que tem sido o único diferencial de fato do Fluminense nesse começo de temporada. Eu vou citar o Fábio junto, que o Fábio continua salvando, que o pessoal não costuma enxergar goleiro como diferencial, mas eu enxergo. O Fábio salvou o Fluminense já algumas vezes nesse Campeonato Carioca, por incrível que pareça. Mesmo no empate com o Boa Vista, se não fosse ele, o Fluminense teria perdido o jogo ali no finzinho. Mas tirando o Fábio, jogadores de linha, quem é o cara que tem sido diferente, feito a diferença, mudado os jogos nesse Carioca? Por enquanto é só o Riquelme e Felipe. E adivinha? Ele com o Mano Menezes, em 4 jogos do Mano comandando, foi reserva em todos eles. Dá para dizer praticamente que é o único desses aí são chamados escaláveis, né? Os que têm revezado como titulares, é o único que ainda não foi titular nenhuma vez com o Mano, desde que o Mano assumiu. Antes com o Marcão ele tinha sido. E o que explica isso? O Mano tentou explicar na última coletiva que é porque ele joga no mesmo setor do Arias, pela ponta direita. Primeira incongruência, primeira enfim, contradição nisso é o seguinte: pô, então quer dizer que se o Arias renovou com o Fluminense, vai ficar no Fluminense e vai ser sempre escalado como titular. Então o Riquelme nunca será titular porque o Arias joga na ponta direita? 2 craques você não tem que encaixar no time? É sério que um anula o outro? Não vejo assim. Ainda mais o Riquelme, que joga muito bem por dentro, vindo de trás, pelo meio, construindo, como tem feito, inclusive, quando entra. Então não faz sentido já essa primeira explicação do Mano. Mas piora. Se a escalação for essa, né, eu vou botar na tela aqui para vocês novamente, com o Serna pelo lado direito, ele nem vai estar usando o Arias pelo lado que é o forte do Arias e que foi citado como razão para o Riquelme estar fora. Se o Arias jogar realmente centralizado,
com 2 pontas, com Serna e Canóbio, um de cada lado, ele simplesmente está abrindo mão de botar o Arias na ponta direita, mas não está escalando nem assim o Riquelme e Felipe na ponta. Que ele poderia botar o Arias no meio, né, como nesse esboço aí, e o Riquelme jogando no lugar do Serna. Mas não. Se usar essa escalação, que usou no fim do treino de ontem, ele vai estar simplesmente, mais uma vez, tirando a oportunidade do Riquelme e Felipe. Mais uma vez, barrando o Riquelme. Né, usando Serna, Canóbio, Arias. Não acho nem que sejam maus jogadores, não são opções ruins. Mas nesse momento, pelo que todos mostraram até agora na temporada, o Fluminense, a meu ver, tem 3 titulares absolutos e imexíveis. São eles: Fábio, Arias e Riquelme Felipe. São esses 3 e mais 8. Pega esses 3, bota em campo e bota em volta outros 8 jogadores. O Mano escolhe. Mas esses 3 não podem estar fora. Riquelme Felipe hoje é titularíssimo no Fluminense. Não tem como contestar. E se o Mano não fizer isso, eu ainda me recuso a acreditar que ele não vai botar o Riquelme hoje como titular. Eu acho que vai ser titular o Riquelme, apesar de ele ter usado essa formação no último treino aí que eu mostrei. Mas se o Riquelme não for titular, o que o Mano vai estar fazendo é arriscando tudo. Sabe aquele all-in do jogo de pôquer? Ele vai estar arriscando tudo. Ele vai estar trazendo para ele, Mano, rigorosamente toda a responsabilidade em caso de novo insucesso do Fluminense. Porque o que vai se falar depois do jogo, se o Fluminense perder ou não ganhar, vai ser: mas por que o Mano não botou o Riquelme de novo? Por que ele continuou com essa teimosia depois de tudo que já viu do jogador? Claro que vai ser isso que vai se falar depois do jogo. Eu e todo mundo. Sem razão? Não, com toda razão. Então o Mano está arriscando tudo e não está fazendo sentido. Tomara que ele tenha coerência, tomara que ele pense bem até a hora do jogo e a gente veja o Riquelme começando o clássico contra o Vasco. O Fluminense precisa da vitória. E quem precisa da vitória não pode ficar brincando de eu vou fazer valer a minha vontade, eu vou provar meu ponto até o fim. Não cai nessa não, mano. Por favor. Gente, hoje, logo depois de Vasco e Fluminense, claro, como sempre, estarei com vocês aqui ao vivaço, na live pós-jogo, sem pano, depois do clássico. Que Deus nos ajude, né? Oremos. A gente se encontra logo depois do jogo. Um abraço, valeu. Larga o like aí e se inscreve. Até lá.